na Sul-Americana. E o Cruzeiro, que está muito bem no Brasileirão, está treinando, Gão. Léo, muito bem, mas precisa parar de dar esses moles que dá no segundo tempo. Por isso eu foquei mais na condição de jogo do Cruzeiro do que propriamente no Wilton Pereira de Carvalho e nos absurdos que ele fez na partida. É Sampaio, desculpa, eu vivo falando, porque eu confundo os dois árbitros, né? Que são incompetentes na mesma proporção. Então o que acontece? Eu prefiro cobrar o Cruzeiro, porque por mais que tenha ganhado do CRB fora de casa, a gente vem de 3 partidas bem difíceis que o Cruzeiro não consegue desestruturar o sistema defensivo do time adversário. É o caso do Ceará, o caso do CRB, foi o caso também do Santos no último jogo. Começa muito bem, não mata o jogo e aí se complica. Então é necessário que o Cruzeiro fique atento, principalmente porque na primeira rodada do Brasileiro, quando falaram, ganhou do todo-poderoso Mirassol, eu falei, esse time do Mirassol vai dar trabalho no Brasileiro. Jogo difícil, mas confio no Cruzeiro. Maravilha, informações desse jogo. E o Cruzeiro, você está curtindo muito essa dupla, Matheus Pereira e Caio Jorge? Tá dando liga? Inclusive porque eles dão ótimas referências pro Cruzeiro Sub-20, que tem jogo importante hoje, que daqui a pouco eu falo detalhes dessa partida também. Então joga aí. Juntos, eles somam mais da metade dos gols do Cruzeiro no Brasileirão. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, já balançou as redes 13 vezes. Matheus Pereira, outras 3. E não para por aí, viu? A dupla ainda acumula 10 assistências na competição. Pois é, essa parceria vem rendendo demais no ataque celeste. A última vitória do time, por exemplo, diante do Botafogo, teve passe decisivo do atacante e gol do meia. O torcedor também deve se lembrar bem da goleada em cima do Grêmio no Mineirão. Só nesse jogo, Caio Jorge balançou as redes 3 vezes, 2 com assistências de Matheus Pereira. A próxima chance da dupla se destacar em campo é na segunda-feira. O Cruzeiro vai até o interior paulista enfrentar o Mirassol. Oportunidade também para reencontrar o caminho da vitória. Afinal de contas, o time celeste vem de derrota em casa para o Santos. Então, para buscar o resultado positivo, expectativa não deve estar faltando, né? Principalmente por mais respostas de Caio Jorge e Matheus Pereira no ataque do Cruzeiro. Pode-se dizer que virou uma dupla de ataque, né? Porque se você tem o Wanderson, por exemplo, e o Christian abertos pelas extremidades, com o Wanderson tendo essa opção de entrar dentro da área, mas sendo um cara muito mais voluntarioso na beirada de campo, ali do lado esquerdo, alternando com o Kaique, ajudando nesse sistema ofensivo, a gente percebe o Matheus Pereira sendo um cara que pisa mais na área e que articula bem essa entrada ali do sistema ofensivo de jogo do Cruzeiro. Então eu diria que essa é a dupla, de repente, que pode ser aí o grande encanto do Cruzeiro, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Lembrando que eles também são referência para a galera do Sub-20, que hoje joga contra o Palmeiras em partida única no Allianz Parque, às 18h30. Um jogaço, uma dificuldade também, porque Cruzeiro e Palmeiras, quando se encontram, tem saído até faísca nessas partidas, tem decidido títulos nacionais, tem decidido também vagas para competições importantes. São duas das grandes bases do Brasil que sempre batem ou em semifinal ou em final e se enfrentam bastante. A outra é Bragantino e Atlético Paranaense, e todo mundo tem falado que Cruzeiro e Palmeiras foi a final antecipada do Brasileirão Sub-20. E eu quero só fazer um brasileiro. Na segunda-feira, o Cruzeiro joga contra o Mirassol, jogo lá em São Paulo. E a gente vai trazer para a resenha do GE, Guto Rabelo, que está na Toca da Raposa. E é o seguinte, Guto, Leonardo Jardim tendo aí praticamente a semana completa para trabalhar. Apesar disso, tem uma dorzinha de cabeça na lateral direita, não é isso, Guto? Muito boa tarde, bichão. É isso, Marcelão. Boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. Cruzeiro já treinou hoje pela manhã e teve uma ausência importante nesse treino, a do lateral direito, o William. Assim como ontem, ele não veio aqui para o campo para trabalhar com os companheiros, ele está fazendo um trabalho especial de controle de carga. Vamos lembrar o que aconteceu com o William? Há mais ou menos um mês, ele sofreu uma pancada no jogo contra o Grêmio e isso provocou uma contusão muscular. Ele iniciou uma recuperação, só que aí o Fagner, que vinha
vinha jogando, teve uma fratura no jogo contra o CRB e o William teve que voltar a jogar mais rapidamente, apressar a recuperação. O Fagner só deve voltar em outubro. E aí o William tem jogado todos os jogos, 90 minutos. O departamento médico do Cruzeiro constatou que ele tinha um risco muito grande de se lesionar se ele mantivesse a mesma carga de atividades que vinha apresentando nos treinos e também nos jogos. Por isso, o William é dúvida para o jogo de segunda-feira contra o Mirassol. O Cruzeiro ainda treina amanhã, treina também no domingo, e aí o Leonardo Jardim vai decidir se usa ou não o jogador. Se não jogar, o mais provável é que o João Marcelo seja improvisado na lateral direita. O Cruzeiro avalia a possibilidade também de contratar um lateral direito ainda. Vamos ver o que o clube vai fazer em termos de mercado. Lembrando que para o jogo de segunda, o Cruzeiro não tem Romero, não tem Christian e Kaique, todos suspensos. Marcelo? Falando em departamento médico, tem zagueiro deixando o DM, não é isso, Guto? Essa foi uma notícia muito boa, né? O zagueiro João Marcelo, que lá no início de fevereiro sofreu uma grave lesão no joelho direito, ligamento cruzado, menisco. Ele foi liberado pelo departamento médico para iniciar atividades físicas. Depois de 6 meses de recuperação, ele inicia agora com o departamento físico atividades aqui no campo para tentar voltar em breve. Ele deve demorar algumas semanas ainda para ser liberado para o técnico Leonardo Jardim e então treinar com os companheiros, mas é uma ótima notícia, é bem possível que em setembro, quem sabe, o João Marcelo esteja à disposição. Só para a gente falar um pouquinho também de mercado, o Cruzeiro segue em busca de contratações, pelo menos mais 2 atacantes, né? E o Luiz Sinisterra, o colombiano do Bournemouth, da Inglaterra, está realmente muito próximo. Alguns detalhes burocráticos impedem ainda o anúncio da contratação desse jogador. Marcelo? Um abraço. É informação que não acaba mais com o Guto Rabelo, liberado para o almoço, meu brother. Nesta sexta-feira de Cruzeiro em Campo. O Cruzeiro jogando com o Palmeiras, Campeonato Brasileiro Sub-20, é semifinal, hein? E o Cruzeiro reforçado dos jogadores que estiveram na Seleção Brasileira Sub-20, para 2 amistosos diante da equipe do Paraguai, e o Cruzeiro buscando esta vaga na finalíssima. O jogo às 6h30, às 18h30, no Allianz Parque, é jogo único, hein? E o Cruzeiro, então, buscando esta vaga na decisão. Aí sim, passando, 2 jogos. Na outra semifinal, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Eu falei dos jogadores que vão reforçar o time: goleiro Otávio, zagueiro Bruno Alves, meia Juan Gabriel, volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. Todos esses estarão em ação hoje no time titular do técnico Luciano Dias, e o Cruzeiro então buscando esta vaga. Empate, a decisão vai para os pênaltis, assim como foi a classificação do Cruzeiro diante da equipe do Flamengo, aquele jogo no Rio de Janeiro, o empate por 1-1, e nos pênaltis o Cruzeiro fez 4-3. No profissional, sexta-feira de trabalho na Toca da Raposa 2, e agora com o técnico Leonardo Jardim tendo aí uma situação importante para resolver. Porque o William, ontem o Dr. Sérgio Campolina fez aquele pronunciamento, o William, ele dificilmente terá condição de atuar na segunda-feira diante do Mirassol. Lucas Romero poderia ser uma opção, está suspenso. O Fagner ainda se recuperando da fratura que sofreu. No Sub-20, os 2 jogadores da posição estão machucados. O Vitor Jesus fazendo um processo de transição e o Nicolas, que até chegou a ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim, está entregue ao departamento médico. Então, o Leonardo Jardim terá, muito provavelmente, que improvisar no jogo de segunda-feira, às 8h da noite, lá em Mirassol. Vamos aguardar, mas o William tem tudo para ser o 4º desfalque para este compromisso, hein? Os suspensos Kaique, Lucas Romero e Christian já estão fora. No mercado, a diretoria segue trabalhando aí para reforçar o time. Ontem trouxemos a informação que a busca por zagueiro neste momento está paralisada. O Cruzeiro não deve fazer este movimento na janela. O Leonardo Jardim considera que Fabrício Bruno e Vidalba estão muito consolidados. O Jonathan Jesus, quando entrou, foi bem. O João Marcelo
deve voltar aos treinamentos agora no início de setembro. E o Bruno Alves, que estará em ação hoje, foi muito bem avaliado nos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20, então pode ser aí a quinta opção para a zaga no elenco profissional do Cruzeiro. Por isso, o clube com foco no ataque, onde quer se reforçar com Luiz Sinisterra, negociação muito bem encaminhada, muito próxima de ser concretizada, e o outro nome a diretoria vem avaliando no mercado aí, muito jogador também sendo oferecido, e o Cruzeiro trabalhando dentro de um processo de avaliação por parte do departamento de futebol. Mas é fato que a diretoria vai trazer 2 atacantes, um devendo ser Luiz Sinisterra, o outro ainda vamos aguardar. Tá falado, pessoal? Um abraço, até